Estamos diante de uma das maiores oportunidades do mercado financeiro das últimas décadas. Esse tipo de oportunidade aparece poucas vezes diante dos investidores brasileiros e quando aparece é primordial, é muito importante você estar aproveitando. E para você saber qual tipo de investimento eu estou falando, esse tipo de investimento é muito democrático, ticket mínimo a partir de R$30. Assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar tudo sobre esse tipo de investimento. Qual que é, quais são os riscos, qual a rentabilidade, aonde investir. Bora lá! O altíssimo patamar da taxa de juros brasileira ocasionou de umas oportunidades que aparecem de vez em quando diante dos investidores brasileiros. Me aprofundando mais sobre o assunto de juros do Brasil, esse patamar de juros do Brasil, esse elevado patamar, ele é horrível para o crescimento econômico do país, já que ele engessa, o crescimento das empresas do Brasil. Não só para empresas, para todo mundo que emite dívida, por exemplo, o próprio governo, os bancos e as empresas. Vamos falar das empresas que vai ficar mais fácil para eu dar como exemplo. As taxas de juros estando mais altas, as dívidas são indexadas à taxa de juros do Brasil, que é o maior balizador da nossa economia. E ficando mais cara as dívidas para as empresas fazerem, muitas vezes elas deixam de fazer algumas dívidas ou elas se endividam menos, ou seja, elas têm uma alavancagem de crescimento muito menor do que ela poderia ter. Empresas crescendo menos, menos empresas, menos dinheiro sendo gerado na economia. Por exemplo, uma empresa vai construir uma nova fábrica, ela vai demandar uma construção civil, então ela vai gerar emprego não só para construção, mas sim, assim que a fábrica estiver pronta, vai gerar mais emprego, vai vender mais, vai produzir mais, vai pagar mais impostos. Com isso faz com que a economia deslanche, digamos assim, tá bom? E isso não é coisa da minha cabeça não. Temos aqui, eu puxei 2 gráficos, coloquei na tela agora, que vai ficar evidente como os juros influencia diretamente na economia. Aqui, nesse primeiro gráfico, temos a Selic. Ali a partir de 2012 até 2015, você vê uma alta gigantesca da Selic, de 7,25 até 14,25, quase que o dobro. Se a gente vê nesse segundo gráfico, que é a evolução do PIB, 2012 a 2015, a gente vê uma queda drástica no PIB brasileiro, de 1,9%, 3% para menos 3%, menos 3,5%, menos 3,3%. E em contrapartida, a gente vê aqui, logo após o impeachment da Dilma, aproximadamente 2015, onde teve uma queda de juros muito forte, de 14,25 para 6,5 lá em 2018, a gente vê uma elevadíssima evolução do PIB brasileiro, saindo de menos 3,3 para 1,3, 1,8, 1,2. Então, é evidente que os juros influenciam no mercado, não só no mercado brasileiro, mas isso acontece no mundo inteiro. Porém, as altas taxas de juros, elas geram oportunidade no mercado financeiro que quem entende do que está fazendo consegue estar aproveitando e rentabilizar os seus investimentos. Isso para quem tem inteligência financeira, claro, e paciência. Já vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Bora lá, pessoal, vamos lá, sem enrolação. Eu separei esse tipo de investimento, eu vou abordar sobre esse tipo de investimento em 4 tópicos. Antes de eu falar o primeiro, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Primeiro, qual o tipo de investimento que é? Título público federal, ou tesouro direto, ou título de dívida federal. Resumidamente, quando você compra um título público federal, você está emprestando dinheiro para o governo federal, governo brasileiro. Em termo abstrato, você está emprestando dinheiro para o próprio Brasil, tá? Então o investidor vai lá, desembolsa um capital, você recebe um título de promessa de rendimento, por exemplo, você vai lá, coloca R$1.000 em um título. O tesouro direto, que é basicamente o lado contábil do governo, vai lá e vai te dar um título e falar, beleza, com esses R$1.000, em 2033 eu vou te pagar IPCA, inflação mais 6% ao ano,
tá? Chegou em 2033, o investidor vai lá, vai mostrar o seu título, ele vai receber o seu investimento, mais os juros que foi previamente definido. Então, resumidamente é isso. Quando você compra um título público federal, investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o Brasil. E como que funciona isso aí? Essa distribuição de títulos do próprio Tesouro, tá bom? Quanto mais aumenta a dívida bruta do país, quando tem ali um déficit público, como eu coloquei aqui no gráfico, aumenta a dívida bruta em relação ao PIB. Você consegue ver aqui nesses dois gráficos na tela, como por exemplo ali, ó, após 2015, 2016, onde teve uma época de déficit muito grande. O que seria isso? Déficit nada mais é do que quando o governo gasta mais do que ele arrecada. A arrecadação do governo seria como se fosse o salário do governo, vem através de arrecadação de impostos, né? E o gasto é referente a diversas coisas, como por exemplo, previdência, saúde, educação, etc. Então, quando o governo gasta mais do que ele arrecada, gera um déficit público. Nesse déficit, o Tesouro Direto tem que emitir novas dívidas para continuar rodando a economia do país, tá bom? 2, segundo tópico muito importante, quais são os riscos? Assim como qualquer investimento, esse investimento tem riscos. Os principais riscos do Tesouro Direto é risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado. O risco de mercado, para mim, é o principal. Eu vou abordar mais sobre o risco de mercado no tópico rentabilidade. O risco de crédito e risco de liquidez são quase irrisórios para o título público federal, já que o risco de crédito nada mais é do que você emprestar dinheiro para alguém e você tomar um calote. Então o risco de crédito é essa pessoa, ou esse governo, ou essa empresa que você emprestou, não honrar com seus compromissos. Por que no Brasil o título público federal é quase nulo, é quase zero? Porque frente a todos os investimentos que tem aqui, o título público federal é o mais seguro no âmbito de risco de crédito, porque tem um negócio lá no Banco Central chamado impressora de real. Então, se o governo não tiver dinheiro para te pagar, ele vai imprimir e vai te pagar. Simplesmente o Brasil tem a máquina de moeda que faz real na mão. Isso tem consequências, claramente não vou entrar nesse assunto por conta que aí gera inflação, etc. Mas em questão de investimento, nada é mais, tem menos risco, digamos assim, do que o título público federal, tá bom? Já na questão de risco de liquidez, é outra coisa também que quem compra um título público federal pode ficar tranquilo, né? O que mais tem, é um dos investimentos que mais tem demanda hoje no mercado, tanto no mercado secundário, tanto para chegar no final e você ser honrado com o seu compromisso, né? Você não tomar um calote. O risco de liquidez é um dos riscos aí que o investidor em título público federal menos tem que se preocupar, já que a demanda é muito grande. Tanto para pessoas físicas, tanto quanto para PJs, tá bom? Em próprias empresas compra título público federal. Tópico 3, rentabilidade. Temos diversos tipos de título público federal, tá bom? Eu vou mostrar aqui o que eu vejo como principal oportunidade da década, tá bom? Que são as famosas NTNs Bs. Em resumo, título público federal atrelado à inflação. Eu coloquei na tela dois exemplos que eu peguei hoje, no dia 12 de agosto, um com vencimento em 2029, pagando IPCA mais 6%, e outro vencendo em 2035, pagando 5,35%, pouquinho menos. Então, ambos pagando aí, vamos considerar IPCA mais 6%. Por que é a oportunidade da década, tá bom? Se a gente analisar um histórico aqui, desde 2010, o que fica bem acima de 6%, que é essa taxa pré-fixada, são poucas vezes na história. Desde 2010, a gente pode considerar que ficou ali, ó, 2014, bem acima de 6%, 2015 também, logo no ano seguinte, anos que teve PIB negativo, dívida pública, etc. E em 2022, saindo da pandemia, também tivemos aí bastante oportunidade de títulos desse porte, né, pagando inflação mais 6%. Temos também outros 3 anos também que, digamos, que foram mais rápido, tá? Bateu ali e já passou a oportunidade, foi bem rápida. Em 2010, 2011, né? E em 2018 a gente vê que trisca ali no IPCA mais 6 e cai. Então, é evidente também
que é uma oportunidade que não está à disposição, não está disponível toda hora para o investidor, tá bom? Mas afinal, IPCA mais 6 é bom mesmo? Eu plotei aqui na tela um gráfico com os principais índices, não só do Brasil, até índice internacional, tá? Como, por exemplo, S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, todas elas. Microsoft, Apple, você tem Word, Excel, PowerPoint, então, Microsoft, você tem iPhone, Apple, então, das maiores empresas do mundo, que é o S&P 500, que tem uma performance espetacular. O S&P 500, eu peguei aqui, ó, 120 meses, tá bom? 10 anos para trás. O S&P 500 rendeu 174%. O CDI, que é o juros básico do Brasil, é conhecido por ter juros altos, rendeu 140%. O índice Ibovespa, que são a média das principais empresas brasileiras, rendeu aí em torno de 120%. A inflação rendeu 75%. Eu coloquei a inflação aqui porque muita gente que compra imóvel, né, às vezes rende a inflação, ele acha já que é um baita negócio. E às vezes, na verdade, às vezes não rende nem a inflação os imóveis, né? No geral, sim, tá? Tem imóvel que nem rende a inflação, tem imóvel que rende um pouco mais, mas a média, sim. Você imagina agora, vamos falar de um período de 10 anos. O IPCA mais 6 rendeu mais de 200%, 214%. Ou seja, é evidente também que IPCA mais 6 é uma taxa muito atrativa para o investidor. Agora falando um pouquinho mais de marcação na curva, marcação a mercado. O que seria isso? Qual a diferença das duas, tá bom? Se você comprar um título, por exemplo, esses dois que eu coloquei como exemplo, 2029 e 2035, e você levar até o vencimento, não tem segredo, é só você considerar aquele gráfico que eu coloquei, a diferença, você vai pegar IPCA mais 6, um título desse, vai levar até o vencimento, você vai ganhar a famosa, ele vai ser marcado na curva, né, que não vai mudar a rentabilidade final, tá? Marcado a mercado é se você sair antecipado desses títulos, aí é uma outra história, tá bom? O que vai modificar essa marcação a mercado, tá bom? Se você comprar hoje um título de IPCA mais 6 e daqui um ano, vamos falar do IPCA mais 6 do NTNB de 2029, daqui um ano esse mesmo título tá pagando IPCA mais 5, ou seja, o título que você tem de IPCA mais 6 tá maior do que o do mercado. Então, para você sair desse título, você vai ter um bônus. O mercado vai te pagar um bônus por isso. Então, vamos utilizar como exemplo, a inflação foi 4, para ficar mais fácil o cálculo. Ou seja, IPCA mais 6, 4 mais 6, na curva o título rendeu 10%. Se você sair a mercado, como os atuais do mercado estão em IPCA mais 5, você vai ter um bônus sobre isso. Você vai sair com, por exemplo, com 11, 12, 13% de rentabilidade. Só que muito cuidado, porque ao contrário também pode ocorrer, tá? Se você for sair, por exemplo, comprou o título hoje, IPCA mais 6, vendeu o ano que vem, e os atuais títulos no mercado estão pagando IPCA mais 7, você vai perder dinheiro. Perder dinheiro não, você vai perder rentabilidade, tá bom? Digamos que o título rendeu 10% também, você vai tomar um deságio. Você vai sair lá com 7, 6, 5%, aí depende de alguns fatores, mas isso é somente para quem vende esse título antecipado. Para você entender um pouco mais dessa volatilidade, aqui eu peguei os dois títulos que são basicamente iguais, o 2035 e um título pagando IPCA mais 6, 10 anos atrás. Você vê que o NTNB 2035, marcado a mercado, ela tem muita volatilidade, é uma volatilidade quase que de uma ação, né? Tem quedas aqui que chegam a 10, 15, talvez até 20%, dependendo do prazo do seu título, ou seja, quanto maior o prazo do título, maior é a volatilidade. No caso do exemplo de 2029 e 2035, o 2035 tem uma volatilidade maior do que o 2029. Então, você consegue ver aqui que é um título muito volátil se você for vender ele a mercado. Só que se você for levar até o vencimento, se é um título para você levar até 2035 ou 2029, você não precisa se preocupar com isso. Então você tem que estar, quando você for comprar, você tem que estar bem
sabendo o que você está fazendo, que você já tem que estar predestinado a levar até o vencimento. Caso você queira vender antecipado, você tem que entender que vai ter que esperar o melhor momento, né? A gente não é certeza que o ano que vem esses títulos do mercado vão estar pagando menos, você vai conseguir sair com ágio. Então, tem que estudar mais e entender o que está fazendo, tá? E o último tópico é onde investir e quais são os custos, tá bom? Se você comprar direto pela plataforma do Tesouro Direto, você tem um custo ali aproximadamente 0,2% ao ano. Dá para você também comprar através das corretoras como a XP, por exemplo. Você não tem esse custo de custódia, porém, obviamente, você vai ter uma rentabilidade no geral um pouco menor, tá bom? Além disso, tem obviamente nosso sócio, o Leão, o imposto de renda, em que tem uma tabela regressiva. A gente consegue ali, se tratando dos títulos ficando pelo menos 2 anos, que é 720 dias, você vai pegar a menor alíquota de mercado, que é 15%, tá? Tirando as conclusões finais aqui, um resumo, pessoal, é evidente que esse tipo de investimento tem uma ótima rentabilidade, tem um baixíssimo risco, tá bom? Ou seja, é óbvio que se você falar isso para alguém vai falar, beleza, tem alguns outros aqui pagando um pouco mais. Só que pode ter certeza, pessoal, nunca tem o mesmo risco, né? Quando você vai falar de um investimento, você tem que analisar o risco e retorno, tá? Se você pegar alguns títulos aí, ou CDBs, emissões bancárias, crédito privado, pagando mais de IPCA mais 6, com o mesmo prazo, pode ter certeza que tem mais risco, tá bom? Até, por exemplo, um CDB do Itaú, que é o maior banco privado do Brasil, você não vai pegar pagando IPCA mais 6, vai pegar IPCA mais 6,5, mais 7, sei lá, provavelmente vai estar um risco, vai estar com um juros maior, já que o próprio Itaú tem mais risco do que o título público federal, porque nada é mais, digamos que mais seguro do que o título público federal no quesito de risco de crédito. Então, tomar cuidado com essa avaliação. Então, é um bom investimento em relação à rentabilidade, é um ótimo investimento em relação a risco de crédito. E um outro cuidado especial também é você saber a hora de você sair desse título. Se você está comprando um título para a sua aposentadoria, você sabe que você vai levar esse título até o vencimento, dependendo do prazo que você vai comprar. Sendo 2029, sendo 2035, tem muito mais longos, tem 2040, 50, 60. Então, saiba qual faz sentido para você estar colocando dentro da sua carteira de investimento. Então, se você comprar um título desse e for levar até o vencimento, não tem muito segredo, é a taxa contratada. Se você pretende sair antecipado, tomar muito cuidado, porque você tem que saber o que você está fazendo. Tem volatilidade esse título, tá bom? E se você entrar num título desse para perder dinheiro, não faz sentido. Então, se é um dinheiro que você tem para curto prazo, não é indicado esse tipo de investimento. Esse tipo de investimento, principalmente para o investidor mais conservador, é para levar até o vencimento, tá bom? Para quem quer sair antecipado, tem que entender um pouco do assunto, tem que entender que vai ter volatilidade, tem que entender mais os riscos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, peço para que você me ajude, já curta esse vídeo, tá bom? Já compartilha com quem você acha que pode gostar desse vídeo também. Muito obrigado e tchau!